Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E no verso de número 7, o último, diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Deus e Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos. Desenvolva em nós, Senhor, a capacidade de tomar posse de coisas no mundo espiritual que já são nossas. Dai-nos, Senhor, o entendimento necessário para atingirmos a plenitude, o ápice, Senhor, da tua palavra, para que não sejamos mais comparados com escravos, sujeitos aos rudimentos desse mundo, para que possamos, de uma certa forma, Deus, assumir a nossa posição no teu reino, como co-participante, como co-herdeiro no seu reino, e assumirmos, Senhor, ó Pai, junto contigo, um lugar sublime. Meu Deus, dai-nos um entendimento, arranca de nós o espírito de escravos, arranca de nós a debilidade, Senhor, arranca de nós a mente cauterizada de crente que possuímos no decorrer da nossa trajetória cristã, e dai-nos uma mente renovada, que possamos viver, Senhor, aquilo que o escritor aos Hebreus, aquilo que Paulo vira aos Romanos, no capítulo 12, que possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa é Cristo aos 12 anos ministrando em meio aos escribas e fariseus. A agradável é Cristo aos 30 começando o seu ministério. Mas a perfeita é Cristo na cruz, porque Ele veio para a cruz e Ele, Senhor, venceu a morte, e por esse motivo, através da sua morte, nós obtivemos a nossa vitória. Dai-nos o entendimento, dai-nos a dimensão, Senhor, de tudo que precisa ser liberado essa noite. Não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Não vamos, Senhor, sair desse ambiente do mesmo jeito que nós entramos. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. E se você crer, diga amém e amém. Vira para a pessoa do teu lado e diga: você é herdeiro. Diga, se for uma mulher, diga: você é herdeira. E o que mexe comigo é porque não usufruímos de tudo isso. Eu não sei se você sabe, mas você tem acesso à geladeira da casa do Pai. Você tem acesso à despensa da casa do teu Pai. Você tem direitos. Você possui direitos. Porque você é herdeiro, você é herdeiro. E nós precisamos falar sobre isso, sobre esse nível de alegoria usada no texto. A partir do seu verso número 1. O apóstolo Paulo usa um nível de alegoria para justamente falar sobre isso. O filho menor de idade, ainda que herdeiro, ainda que dono de tudo,
ele não pode ter acesso à herança. Ele precisa de um tutor. E se ele não tem acesso à herança, nada o vai diferenciar do escravo, que não possui seus direitos. Ele o possui, mas não pode tomar posse dos direitos. Por quê, pastor? Porque não tem maturidade. E nós vamos observar que sem maturidade, nós não temos como assumir os nossos direitos. Sem maturidade eu não tenho acesso à herança. Sem maturidade eu não tomo posse de nada. Sem maioridade no mundo espiritual, o Pai não libera. Nós estamos diante de uma geração que usa a fé achando que ela é suficiente. Nós estamos diante de uma geração que prega o triunfalismo nos nossos meios, dizendo: você vai ser rico, você vai prosperar, Deus vai te dar. E na grande maioria das vezes Deus não faz nada. Por quê, pastor? Porque na verdade boa parte de nós não estamos preparados, ou não temos maturidade para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Não é que o Pai não queira fazer por mim, não queira fazer por você. Eu gosto de Jesus exemplificando isso, dizendo que qual o pai que o filho lhe pedindo pão, ele vai lhe dar pedras. E na narrativa no final ele diz assim: se vós pais que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, imagina eu, o Pai Celeste. Existe um Deus que quer liberar sobre a tua vida, mas existe um Senhor que hoje está dizendo para ti que o que você não conseguiu tomar posse ainda, porque não houve um nível de maturidade suficiente. Gente imatura não está pronta para herdar coisas espirituais. Você lembra do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, a partir do seu versículo 11? Esse texto, dentre as três parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida, e agora o filho pródigo. Esse filho, que o texto diz, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Eu gosto de uma versão que diz que o filho vira para o pai e diz assim: eu quero metade da fazenda. E o pai dá. Há uma estatística que mostra que pessoas que ganham na Mega Sena, 90% dela, em 2 anos, já perdeu mais da metade daquilo que ganhou. De 4 a 5 anos, 90% delas já não tem mais nada. E aí algumas pessoas se levantam para dizer: ah, pastor, mas é um dinheiro maldito. Eu não quero trazer isso em pauta, se o dinheiro é maldito ou não é. O que eu quero te perguntar é se o dinheiro da Mega Sena é maldito. Eu quero te fazer uma pergunta: se o dinheiro em que o filho leva da casa do pai é um dinheiro amaldiçoado, ele é herdeiro. E fica-se essa pergunta no ar, de pessoas que dissipam tudo que lhe vem à mão, porque não está preparado para receber. O filho pródigo leva metade da fazenda, metade dos haveres, e dissipa tudo. Tudo bem, pastor, aquele que ganhou na Mega Sena, que dissipou e que gastou tudo, o dinheiro era maldito. Ok, deixa eu repetir isso, porque isso é importante. Agora eu estou me deparando com um filho que é juntando tudo, porque na casa do pai ele tinha tudo, e de repente dissipa tudo fora da casa do pai, de um dinheiro abençoado, porque esse pai aqui representa o nosso Deus, de uma herança dada a ele. Pastor, o que acontece com o filho pródigo? Ele não está maduro, e por não estar maduro, ele dissipa tudo quanto tinha, tudo quanto possuía. Isso começa a me mostrar algumas coisas. Há uma outra estatística que diz que herdeiros de fortunas de impérios bilionários torram boa parte do dinheiro dos seus pais.
Os pais, quando morrem precocemente e deixam a herança para os seus filhos, eles assumem a herança dos seus pais e dissipam tudo, porque não há maturidade. E esse texto começa a mexer comigo, de uma herança do filho pródigo que não era maldita. Eu anotei uma frase que diz que toda pessoa que não está preparada e foi introduzida para assumir uma herança, ela pode comprometer a riqueza confiada em suas mãos. Talvez essa palavra inicialmente seja muito para líderes, seja muito para nós, pastores, que não respeitamos o tempo, agimos por emoção. A gente vai olhar a Bíblia, que para ser um levita, desenvolver a função de um levita, ainda que ele tivesse nascido numa tribo de Levi, na tribo de Levi, ele precisava ter de 20 a 25 anos. Nós vamos observar que para ser sacerdote, ele precisava ter acima dos 30 anos de idade, maturidade. A gente vai observar, Camila, Jesus aos 12 anos, em meio aos escribas e fariseus, dando aula, mas ele só começa o ministério dele aos 30. O ministério de Cristo não começa aos 12, no meio dos escribas. Deus vira para nós e diz: respeite o tempo. Entenda que precisa haver maturidade para que eu possa liberar sobre a vida de vocês. Paulo vira a Timóteo, nós não vamos projetar na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, lá no versículo 6, você vai ler na tua casa. Paulo vira a Timóteo e diz assim: os líderes não podem ser neófitos. Ou seja, ele está dizendo que esses líderes não podem ser novos na fé. Eu estou falando a nível de uma maturidade, a nível de um crescimento que precisa existir na minha vida, que precisa existir na tua, para que a gente alcance lugares altos, para que o Espírito Santo olhe para nós e diga assim: agora ele está pronto, agora ela está pronta. Existem muitas quedas que houveram no meu ministério, que parte dessas quedas a culpa foi minha. Porque se eu tivesse aguardado um pouco mais, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse ordenado mais à frente, algumas coisas não teriam acontecido, porque a maturidade chegaria. E quando ela chegasse, automaticamente traria a condição de poder herdar aquilo que Deus tinha para a vida deles e para a vida delas. Eu achei no início do meu ministério que era como uma receita de bolo. Nós abrimos uma igreja, a coisa fluiu, deu certo. Deus, nos deu um sítio, e eu também vi a mão de Deus e a coisa fluindo. E eu disse: agora é uma receita de bolo, eu vou sair abrindo igrejas. Num ano eu disse: eu quero abrir 4 igrejas. E nós começamos a abrir igrejas, e fomos abrindo, e fomos abrindo, e fomos abrindo. A primeira, eu confesso que eu fiquei com medo, até que a gente foi vendo que as coisas não aconteciam da mesma maneira que aconteciam na sede, porque não era uma receita, não é uma receita de bolo. E o meu nível de maturidade não era suficiente para poder reger outros pastores. Estou falando a nível de maturidade. E aí aquilo que era para ir acontecendo foi deixando de acontecer. Agimos de maneira inconsequente. Colocamos na obra pessoas que talvez não fossem o chamado delas, mas que talvez tivessem que aguardar um pouco mais para exercer a sua função. Pessoas que no final foram frustradas, pastor Eduardo, porque colocaram a mão em algumas coisas que não fluíram. Imaturidade.
E Deus quer nos fazer tomar posse, herdar coisas, fazer valer o versículo de número 7 de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a gente não consegue. Hoje a minha ministração não é uma ministração de um frustrado, é uma ministração de alguém que pode dizer para você com todas as letras que da mesma forma que eu abri, eu tive que ter tido uma coragem maior ainda de fechá-las, parte delas. E as pessoas, eu observava que elas me olhavam e diziam: pastor, o senhor vai ter coragem de fechar? Vou. Mas se apertar um pouquinho, a sede paga, chega. Porque aí nós resolvemos buscar no Pai o crescimento necessário, para que quando as coisas aconteçam daqui por diante, elas aconteçam de forma natural, espontânea. A imaturidade lhe impede de assumir coisas. Eu vi um testemunho de um homem, e ele relata no livro, que ele exercendo muito bem a função dele, sendo chamado para pregar, muito novo, mas sendo chamado para pregar em muitos lugares. Ele compra um carro zero, ele vai fazer uma viagem, e nessa viagem que ele vai fazer, ele diz que assustadoramente ele perde a direção do carro. O carro é completamente destruído, e ele ouve dos médicos e enfermeiros dizendo assim: rapaz, em outras palavras, tu deve ter um pacto com aquele lá de cima, porque tu era para estar morto. Ele falou que questionou Deus durante muito tempo, e Deus vira para ele através de uma pessoa e diz assim: eu tive que te parar, porque o nível da tua maturidade não estava acompanhando o nível do teu crescimento. Às vezes há uma necessidade de Deus nos dar uma parada. E aí eu vim aqui para te dizer que existem, aí eu botei aqui, existem quedas que foram necessárias, porque o seu crescimento não acompanhou a sua maturidade. E Deus tem que me pegar e te parar. Me parar, até que de fato estejamos prontos para herdar aquilo que Deus tem para nós, tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós, para que não sejamos mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Qualquer movimento te arrasta, qualquer coisa diferente que brilhe um pouco mais te chama a atenção e te leva. Você não se permite ser fundamentado na palavra. Eu gostei de alguém, alguns dias atrás, ou melhor, no ano passado, que ministrou sobre as casas construídas na areia, que Jesus vai exemplificar, e da casa construída na rocha. Se olharmos para as casas, elas eram as mesmas, ou seja, tinha o mesmo número de cômodo, tinha o mesmo tamanho, tinha a mesma proporção. Porque o problema não está na casa, o problema está no fundamento, onde ela foi fundamentada. E Deus quer poder pegar uma geração e preparar essa geração para ir adiante. Sabe por que nós vamos nos dar mais? Sabe por que nós vamos nos dar mais? Os pastores que estão lá atrás, trabalhadores, sabe por que nós vamos nos dar mais? Por sua causa. Chega de você, como Isaías vai dizer, de você sentir as dores do parto, e quando dar a luz, dá a luz ao vento. Chega de uma igreja que dá luz ao vento, que sente as dores, sente as contrações, e quando vai dar a luz, dá luz ao vento. A tua vida precisa ser diferente. E eu entendi, nós entendemos que para que ela seja diferente, isso começa a partir de nós. Quanto mais íntimos do Pai, maior é o nível de revelação que Ele vai descer.
Deus te traz nesse ambiente para poder te mostrar algumas coisas, para poder te preparar para outras, para poder te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, que além de Senhor da tua vida, Ele é o seu Pai. Pai, o nível de crescimento que dói, mas que é necessário. Eu fico tentando imaginar, irmãos, isso faz parte da mensagem, e o que preciso falar sobre isso, do nível de aconselhamentos que a gente faz, que inclusive a partir do domingo que vem, tanto no culto pela manhã antes do culto, quanto no culto da noite, haverão 2 casais de pastores aqui prontos para atender vocês. Mas no nível de atendimento que a gente faz, existem casais que sentam no nosso gabinete pastoral, que nós não sabemos se nós aconselhamos, se nós oramos, ou se nós damos uma chupeta para eles. Por quê, pastor? Imaturos. Até para casar precisa de maturidade. Deixa eu falar sobre isso porque é importante. Não basta ter um afinamento, não basta dizer o seguinte: porque eu me identifico. Não basta dizer que você encontrou a metade da tua laranja, a metade da tua maçã. Precisa de maturidade, porque sem maturidade você pode jogar o que é bom no lixo. Eu converso hoje com os meus filhos. Sabe aquele cara grosso? Meus filhos pequenos, não todos eles, mas parte deles é filho aberto, que eu já nem lembro quem eram. Ri porque não é na tua casa. Quando vão saindo do colégio, que tu pensa que acabou, tem a faculdade. Eu digo: Jesus, não vai acabar isso nunca. Tem um agora que vai cursar direito para a honra e glória do Senhor Jesus. Outra que já faz uma faculdade. E eu digo, e eu converso com eles. Eu lembro uma vez, a pastora me ligou e disse assim: Mo, ela me chama de Mo. Mo. Aí eu: oi. Aí eu morava no 2º andar. Ela, eu estacionando o carro, abrindo a garagem, ela falou: Mo, compra um lanche do McDonald's para as crianças. Eu tinha uma filha, irmãos, que era muito, a Juliana era muito magrinha. Ela me pediu o lanche do McDonald's, eu ficava com tanta pena que ela era tão magrinha que eu dizia: ela não come nada, eu vou comprar um lanche para essa garota. Aí ela só comia batata, e o irmão vinha, malandro, e comia o sanduíche e o resto. E ela virou para mim e disse assim: Amor, compra um lanche. Aí eu disse assim: chega na janela aí. Aí ela apareceu. Um prédio com vários apartamentos. Aí ela apareceu na janela do 2º andar. Aí eu disse assim: por que tu não me pediu isso mais cedo? Por que tu esperou estacionar o carro para você? Maturidade. Sabe como que é hoje? Sabe como é que é hoje? Sabe como é hoje? A gente está deitado. Se eu estiver mentindo aqui, estou mentindo para o Espírito Santo. Ela pode aqui tomar o microfone aqui e me desmentir na frente de vocês. A gente está deitado, ela diz assim: amor, estou com vontade de comer não sei o quê. Aí eu dou aquela olhada. Nunca sabe o que é exatamente. Aí eu dou aquela olhada como que diz: meu Deus, Jesus, vou ficar calado para ver se ela fala de novo. Às vezes ela pede uma comida lá do bar do Batata. Ali é o quê? Parque União.
Eu paro na Avenida Brasil, vem um motoqueiro lá fora me entregar, na Avenida Brasil. Comida espetacular. Na Cracolândia, os caras da Cracolândia que guardam o meu carro. Mas eu tenho prazer, porque amadureci. A vida é muito curta, irmãos. Posso repetir isso? A vida é muito curta. Aí vem na minha cabeça assim: por que não? Ontem ela estava passando mal, já era noite. Eu sei que ela gosta de comer um bacalhau. Falei, amor, para dar uma animada nela, falei, quer comer um bacalhau? Vamos lá em Vicente Carvalho. Eu vou comprar um bacalhau lá em Vicente Carvalho. Sabe? E a gente foi. Coisas simples. Pastor, eu não tenho condição de um bacalhau, come um cachorro quente. Eu não tenho condição de um cachorro quente, bebe um refrigerante na esquina. Eu não gosto de refrigerante, vai tomar uma água. Eu não gosto de água, então vai pastar. Desculpa, o pastar não saiu espontâneo. Vai andar de mão dada. De sorte que já não és escravo, porém filho. Estou terminando. E sendo filho também herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Aí uma pessoa virou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor já reparou essa geração de hoje em dia? É uma geração de crentes mimados. Aí o pastor olhou e disse assim: mas quem tem mimado eles? Somos nós. Somos nós que não temos permitido com que as pessoas cresçam. Sabe, irmãos, eu estava conversando com meu filho hoje, e em outras palavras, é como se eu quisesse dizer para ele: cuidado com a decisão permanente. Não é que elas não precisem ser tomadas, mas é o tempo delas serem tomadas. Hebreus 5:12. A gente olha para esse texto e a gente compreende, coloca na NVI para mim não gastar muito tempo aqui, caminhar para terminar esse culto. Diz o seguinte: de fato, embora essa estatura já devesse ser coloca na outra, depois eu venho para a NVI, coloca na revista corrigida, para a gente, a revista atualizada, para a gente desenvolver bem. Diz o seguinte: porque devemos, pois com efeito, como devis ser mestres. Olha o que o texto diz: pois com efeito, quando devis ser mestres. Eu vou lendo devagar. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atentando ao tempo decorrido. Ou seja, você já deveria estar sendo dado ao ensino pelo tempo que tu tens de crente. Tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Esse texto mexe comigo, porque ele mostra que o tempo não é suficiente para trazer a maturidade. Que existem pessoas que o tempo passa, mas que não é suficiente. O texto diz: pois com efeito, quando devis ser mestres. Você já era para estar à frente há muito tempo. Você já era para estar avançada há muito tempo, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade
de alguém que vos ensine de novo. Aqui não está falando de alguém que nunca aprendeu, está falando de alguém que aprendeu e que precisa aprender de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. A falta de maturidade te impede de tomar posse de algumas coisas. Tem decisões que se você toma agora não tem mais volta. Se elas vierem para a tua vida agora, depois para você voltar com tudo isso, fica muito difícil. Hoje eu quero ministrar para pessoas que já eram para estar adiantadas no reino. Hoje eu quero ministrar para pessoas que Deus hoje precisa fazer como minha mãe fazia. Quantas vezes para economizar o gás, ela fazia o arroz, fervilhava, depois tampava, tapava a panela e embrulhava com folhas de jornal. E quando chegava na hora do almoço, o arroz, de uma forma milagrosa que eu não sei, ele secava e estava pronto para ser consumido. Quantas foram as frutas que nós pegávamos, frutas verdes, manga, e nós levávamos para casa aquela fruta verde e nós embrulhávamos no jornal. Hoje Deus está dizendo que quer poder promover na tua vida um processo, porque Ele tem pressa contigo. E tem coisas que Ele está dizendo o seguinte: já que tu não amadureceu da maneira que eu precisava, já que tu acha que o tempo que tu tem de crente foi suficiente, e esse texto mostra que não foi, eu quero poder trazer para a tua vida um amadurecimento. Eu quero poder pegar você, é como se eu te embrulhasse no jornal, porque eu preciso te fazer entender que o tempo não é suficiente. É necessário o tempo e viver o processo. Na vida de todo cristão, quando eu entendo essa questão de viver o processo do crescimento, eu entendo o que é a dor no processo do crescimento. Eu entendo aquela sensação de você estar sendo esticado. Deus tem pressa com alguns aqui e está dizendo o seguinte: há uma necessidade de eu te pegar no mundo espiritual e te esticar. Há uma necessidade de eu te pegar no mundo espiritual e promover em você, sabe, um crescimento, uma maturidade, essa capaz de você atingir níveis para entender teu irmão, níveis para olhar para o teu irmão do teu lado e entender ele no semblante, níveis de entender os valores dessa vida, níveis de sermos crianças. Você já experimentou de um alimento sólido, mas você está preso no alimento líquido. E quando nós não queremos crescer, eu fico impossibilitado de assumir aquilo que eu sou, herdeiro, de tomar posse daquilo que eu tenho direito na herança do meu pai. E vivemos um nível de desqualificação, um nível de pessoas que podiam deixa eu repetir isso, já está à frente e não estão. Um nível de pessoas que já poderiam estar estendendo a sua mão e tomando posse dos frutos da fé, mas não estão. E isso mexe conosco. Não é uma coisa tão simples. 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 Deixa eu voltar a falar. Não é uma coisa que tu olha e tu vai dizer assim: ah, eu encaro isso com naturalidade. Anos da tua vida têm se passado e você não tem entendido isso. Eu assisti um vídeo, irmãos, e esse vídeo mostra que na verdade eu não te conheço por dentro. Você não me conhece por dentro. Esse vídeo narra um pastor, como um culto de hoje, um culto de domingo,
que foi tremendamente usado por Deus. E Marcos Feliciano conta, e olha que eu não sou adepto a assistir vídeos com ele, mas esse vídeo mexeu comigo. De uma igreja que precisa ser mobilizada no mundo espiritual e entender algumas coisas. Pode apagar tudo, apaga tudo. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, apaga. TV Shalom. Eu estava num culto de domingo. Fazia tempo que eu não ouvia o meu filho na fé pregar. Aumenta um pouquinho. Co-pastor da minha igreja, escute isso. Quando ele pregou, eu fui o primeiro a ficar de pé, aplaudir. Falei, meu Deus, meu filho cresceu. Que mensagem linda, que sabedoria, que eloquência. Prendeu a atenção da igreja, nos levou ao céu. Eu dei um abraço, né, disse parabéns, que mensagem linda. No domingo, na terça-feira, eu estou em Brasília, 11 horas da manhã. Meu telefone toca, quando eu atendo do outro lado, entre gritos, choros, o Rafael se matou. O Rafael, eu falei, calma, como é que é? O que está acontecendo? O Vaguinho falando comigo. O Rafa, pastor, o que tem? Subiu numa ponte de 100 metros e se jogou. Desculpa. 2 dias antes ele estava pregando. Quem olhava por fora dizia, tá feliz, tá pleno, tá alegre. Mas ninguém via ele por dentro. Às vezes queremos que o culto seja de pulos e gritos, que as pessoas saiam dizendo, que culto lindo. Mas tem gente morrendo. Congregamos com zumbis. Pessoas que por fora estão vivas, mas por dentro estão mortas. Porque as pessoas não veem a vida passar, não aproveitam o que é de fato bom, não se abraçam, não se perdoam, não se beijam. Ei, ame mais, viva mais, perdoe, evite confusão. Quando essa vigília terminar, eu sei que vai ser tarde, mas manda uma mensagem para sua mãe. Se puder, domingo, vai visitar seu pai. Ah, mas meu pai é pai. Pai é pai, é um só. Mãe, é uma só. Visita, dá um beijo neles. Visita o primo, a prima. Vá mais em aniversários. Vai passear. Vai tomar uma água de coco com alguém. Porque a vida é curta. A vida passa muito rápido. Você entendeu? Por isso que a gente não consegue herdar. Eu lembro um dia, o pastor Carlos me ligou e nós falamos a respeito, lembra, pastor, de um suicídio de um pastor, lembra disso? E lembra aquele dia que as minhas palavras foram assim muito firmes, que eu disse, eu não consigo entender um pastor que se mata. Aí você virou para mim e disse assim, poxa pai, mas a gente não sabe como é que está o coração desse cara. Eu disse assim, deve ser falta de Cristo. Eu fui duro no meu, não com ele, mas no meu posicionamento. Disse, eu não entendo isso. Mas ninguém sabe o que passa aí dentro de você, a não ser Deus.
Só que Deus quer poder me dar e te dar um nível de maturidade, de podermos olhar uns para os outros. Sabe, irmãos, se eu falar algo aqui, e eu preciso falar sobre isso. O que eu tenho vivido na nova unção, nesse quase um ano, são coisas no mundo espiritual que eu nunca vivi, de sentimentos que eu nunca tive, de vontades loucas que eu nunca me imaginei um dia ter passar pela minha cabeça. O mundo espiritual que vem e que de uma certa forma te pega como líder e quer tentar de alguma coisa ou de alguma forma te destruir. De ter dias que minha esposa me diz: amor, o que está acontecendo? Eu entendo o apóstolo Paulo dizendo: uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e grandes são os meus adversários. Eu entendo tudo isso. Mas nós decidimos pagar um preço maior ainda pela tua vida. Mas eu não posso deixar de pregar as verdades que a Bíblia me manda pregar. Culto de domingo à noite é um culto evangelístico, irmãos. É um culto para no final eu levantar um apelo aqui, perguntar quem quer aceitar Jesus. Aí vem 1, 2, 3, 10 pessoas à frente, a igreja bate palma, se alegra com isso. Mas se essas pessoas aceitarem Jesus, quem vai tratar elas? A Bíblia diz que ovelha gera ovelha, eu só cuido. Maturidade. Versículo 7. Maturidade, o que Deus quer de nós, para herdarmos, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E no meio desse, e te digo mais, de uma vida correta e íntegra. Pastor, o que passou pela sua cabeça? É pecado negativo. Nem é nada de correlacionado. Não. É espiritual. Foi como ele falou: as pessoas estão morrendo, mas eu não tenho tido maturidade para amá-las. Esses dias um casal me parou aqui no culto de quinta, aí viraram para mim e disseram assim: pastor, nós estamos tão carentes. Aí o que eu fiz ontem? Eu liguei para dizer assim: ó, estou ligando para vocês só para dizer: ah, pastor, que alegria, vou botar no Viva Voz, só para dizer que eu amo vocês. Deus quer te levar a um nível de maturidade, de ter o privilégio de conhecer o seu irmão do semblante, de te incomodar durante as madrugadas, igual o testemunho que nós ouvimos, uma pessoa que liga para outra, Deus acorda e diz assim: liga para o número tal, aí descolar um número qualquer, era uma outra pessoa do outro lado que atende, dizendo: olha, se você não me liga agora, eu ia me matar, eu ia me suicidar, mas para que eu consiga viver isso, eu preciso ter intimidade com Deus. Líderes da nova unção, da mesma forma que Deus derramou sobre nós uma nova unção, Ele quer poder derramar sobre vocês uma nova unção. Pastores, da mesma forma que Deus nos pegou e derramou sobre nós uma nova unção, Ele quer poder derramar sobre vocês uma nova unção.
Músicos, da mesma forma que Deus derramou uma nova unção sobre nós, Ele quer poder derramar uma nova unção sobre a tua vida. Trabalhadores, membros, da mesma forma que Deus derramou sobre nós uma nova unção, Ele quer poder derramar sobre a sua vida uma nova unção. Eu não estou aqui dando uma de pobre coitado para você. Eu vou fazer, eu vou ficar com pena do meu pastor. Irmão, se tem uma coisa que eu nunca fui a esse nível de pessoa, só que coração humano é terra que ninguém pisa. E nós estamos muitas das vezes aqui tão expostos. Tem gente muito importante do teu lado. Tem gente que, se receber um abraço, pode mudar a história dele, pode mudar a história dela. Mães, abraça seus filhos. Hoje eu vi a pastora Deise fazendo isso. Hoje eu vi a pastora Deise, quando vocês vão se preparando aqui, hoje eu vi a pastora Deise fazendo isso. Filho do fogo, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, que junto comigo aprendeu a necessidade da maturidade para tomar posse de uma herança que já nos foi dada. Deus hoje nos faz mais sensíveis uns aos outros, mais maduros, mais flexíveis. E isso vai mudar a história da tua família através da tua vida. Pessoas que vão sair desse ambiente de culto, mas que vão entender a necessidade de ligar para alguém e dizer: eu te amo. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. De pais que vão ligar para os seus filhos para dizer: olha, mamãe está ligando só para dizer que te ama. Papai está ligando só para dizer que te ama. Pessoas que vão chegar nas suas casas e vai dar aquele abraço apertado. Sabe, irmãos, eu lembro da minha mãe no penúltimo dia de vida. Ela me chamou perto dela e ela disse: filho, vem cá. E eu fui. E ela me abraçou e não queria me largar. Se eu soubesse, eu tinha ficado abraçado com ela mais tempo. Abracem-se mais, amem-se mais, respeitem-se mais, respeitem-se mais. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam voltar para os lares sensíveis a Deus. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Se você sair por aqui, eu quero poder, junto com a pastora, poder te dar um aperto de mão e abençoar a tua vida. Que Deus abençoe a todos.